Então, a gente agora vai fazer uma aula prática, né, considerando o sistema digestório, né? A gente já fez uma apresentação hoje, né, falando do sistema cardiovascular, e eu tinha deixado, né, registrado aqui para facilitar, para não ficar misturando os assuntos num vídeo só e também não ficar longo demais, optei por separá-los e hoje, então, a gente já vai fazer essa prática com o digestório, tá bem? Então, é o mesmo esquema, mas para quem optar, né, às vezes, para ver esse aqui direto, vai lá no nosso ambiente no AVA, vamos lá no ambiente do AVA, lá no nosso tópico histologia, lá quando começa, né, terminou a matéria do professor Brás, escrevi histologia e coloquei alguns links para vocês vão clicar nesse aqui, ó, guia de histologia e histology guide, que é o que a gente está visualizando agora, porque ele é em inglês, mas ele é fantástico, né, no sentido de ser mais interativo. Então, eu optei por fazer as aulas práticas usando ele, embora vocês possam usar qualquer um atlas que vocês tenham acesso, certo? Então, quando a gente clica, vai entrar aqui em Home, né, vai entrar na página principal, e vocês, como a gente quer estudar as lâminas, a gente aperta o slide box, e vamos aqui para os tecidos, né, a gente já tem vários capítulos, a gente vai direto para histologia de sistemas, a gente acabou de ver, na aula que eu gravei anteriormente, cardiovascular, agora a gente vai para o capítulo 14, que é trato gastrointestinal, tá, então vamos clicar aqui, pronto, aí a gente entra no capítulo 14, trato gastrointestinal, e aí a gente vai começar pelo esôfago, tá? Porque pela boca ele só tem língua, e a gente não estudou língua, né? Que a gente estuda língua normalmente como órgão no sentido, tá bom? Então a gente vai para a primeira lâmina, que é esôfago. Vamos dar uma passeada nessa lâmina, lembrando, né, pessoal, que é um órgão tubular, então sempre vai ter uma luz central e aquelas camadas que formam a parede do tubo digestório, o aparelho do trato gastrointestinal, né, a nomenclatura não importa, aí a gente está falando da mesma coisa. E essa parede é uma parede formada basicamente por 4 camadas, a camada mucosa, que é essa aqui, que representa, né, o tecido epitelial, então essa camada, deixa eu colocar ali pronto, em evidência para vocês verem, aqui um tecido epitelial, sempre associado ao tecido epitelial a gente tem um tecido conjuntivo, e aí finalizando essa camada, a gente tem a muscular da mucosa, tá? Então, a gente tem o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. Essas três camadas formam a camada que a gente chama de mucosa. Abaixo dela, então, separando a mucosa da submucosa, né, depois da muscular da mucosa, a gente tem essa camada aqui, que é a submucosa. Nem sempre a gente vai encontrar muitas glândulas, vai depender da seção, né, do trato gastrointestinal que a gente esteja vendo. Por exemplo, lá no próprio intestino delgado tem região que tem glândula mucosa e tem submucosa e tem lugar que não tem, tá? Então, tem umas variações assim, mas não nos importemos com isso, a gente tem que lembrar que esse tecido aqui da submucosa é esse tecido conjuntivo, tá? E abaixo desse tecido conjuntivo, aqui com glândulas mucosas presentes, no caso do esôfago, olha só, as glândulas, a gente vai voltar para vê-las em detalhe, tá bom? Tô apresentando para vocês primeiro as camadas. A gente vai ter logo depois as camadas, que são as camadas da musculatura, que são essas 3 camadas aqui, ó, desse ponto do roxo até o final. Lembrando que aqui a gente tem aquela diferença, né? Também uma particularidade aqui, normalmente a musculatura é musculatura lisa, né, já que está falando de vísceras, mas aqui a gente tem essa camada mais externa, que é formada, não vai, mas tudo bem, ó, mesma clico aqui para vocês verem, essa região, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, essa região constitui, então, aquela do terço superior, né, esse corte do esôfago foi na região do terço superior do esôfago, uma vez que a gente consegue ver aqui, ó, uma fibra muscular, outra fibra muscular, cada estrutura dessa separada por essa região que está em branco aqui, mas na verdade é tecido conjuntivo, tá, só não foi corado. Essa região aqui, olha, vocês vão ver a fibra, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos periféricos, isso mostra, e esse processo de granulação aqui, né, dentro da célula, mostra que isso é uma fibra muscular estriada, e essa não é uma cardíaca, é uma esquelética, por quê? Porque tem mais de um núcleo e os núcleos são periféricos, tá? Aqui um tecido, a parte do vascular, a gente está vendo aqui uma arteríola, né, um vaso com uma parede mais densa, infelizmente, quando ele está dando um aumento, ele está perdendo um pouco do foco, mas a gente vai ter oportunidade ao longo, né, dessa aula, visualizar vários outros momentos
a musculatura, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, gente, senão ele vai ficar pitando, me incomodando aqui na hora que eu estiver dando aula para vocês. Apertei o lugar errado. Pronto, voltamos para cá. Então a gente vai ter várias outras oportunidades de visualizar como assim, ó, um capilar. A gente está vendo o núcleo dele aqui, fazendo o diâmetro como um todo, e aqui dentro uma hemácia, tá? Então, essa estrutura aqui é uma das camadas musculares, aquela particularidade de 1/3, né, do esôfago que apresenta esse músculo estriado esquelético, tá bem? Então, vamos começar a vê-lo com um pouco mais de detalhe para cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada que a gente vai ver é a camada epitelial, vendo da luz em direção à periferia, né? Estão vendo aqui da luz, aqui dentro essa luz, onde que eu estou passando a mãozinha aqui. Tentar usar a seta sempre, ó. Aqui é a região da luz, né, aqui a luz. Em direção à periferia, a gente tem um tecido epitelial. Como esse primeiro parte tubular, né, do nosso sistema digestório, que é o esôfago, ele tem a função de fazer o processo de transporte do bolo alimentar em direção ao estômago. Então, essa região é uma região que tem que ter bastante proteção, né, por aquelas coisas que a gente discutiu na aula teórica. Por exemplo, né, o alimento pode estar muito quente, ou muito frio, muito ácido, então essa proteção se faz por meio de um epitélio estratificado, olha, muito estratificado, né, tem muitas camadas de célula, mas a caracterização dele é o epitélio estratificado pavimentoso, ou também chamado de escamoso, né, já que em casos de epitélios estratificados, a gente olha a última camada de células, e aqui esse diâmetro, né, da base, ele é maior do que o diâmetro da altura, então a gente chama esse aqui de pavimentoso ou escamoso. E ele não é ceratinizado, embora, como eu falei para vocês, a depender, né, no nível de estresse que essas células sofram, elas podem sim se tornar células com liberação de grânulos de querato e hialina, tá bem? Outra característica, pessoal, é que aqui também vai ter presença de muco, e esse muco vai vir de onde, né? A gente vai passeando aqui um pouco mais para baixo, vai visualizar aqui, então, o epitélio, olha só, essas células aqui embaixo, fazendo essa fileira aqui, ó, que é das células basais, são aquelas células tronco, aquelas células regenerativas, né, são as células responsáveis por renovar o epitélio. Logo abaixo dele, a gente tem aqui essa região pequena, que corresponde à lâmina própria, com bastante células aqui mononucleadas, são células de defesa. E aqui, finalmente, uma camadinha mais fina, deixa eu mostrar para vocês de uma outra maneira. Só mostrar assim mesmo. Essa aqui que é a lâmina basal, né? E aqui a gente está visualizando a muscular da mucosa. O corte não está no clássico corte de musculatura, está no corte transversal, né? Por isso que a gente está vendo ele desse jeito. Também, né, um núcleo, lembra que o núcleo é único, eu mostrei para vocês quando a gente estava vendo a aula de circulatório, de cardiovascular, e eu mostrei para vocês que, inclusive, alguns tinham aquele desenho, aquele modelo tipo saca-rolhas, né, porque elas estavam contraídas. Então, a gente tem aqui, mas a gente estava vendo o corte longitudinal lá, um único núcleo central, que corresponde, então, às células musculares lisas, tá? Abaixo das células musculares lisas, dessa camada, a gente já vem a submucosa. Então, passou aqui a camada mucosa, que vem epitélio, lâmina própria, e aqui a muscular da mucosa, a gente tem toda essa parte aqui, que é a submucosa. Nessa submucosa, normalmente, a gente tem algumas glândulas, mas eu vou aproveitar que a gente está nesse campo e mostrar para vocês a quantidade de vascularização que a gente tem, tá? Olha aqui esse vaso, uma luz redondinha, uma parede espessa, que eu quase não consigo ver tecido conjuntivo no entorno dela, tá? Então, eu consigo ver muito bem a camada média desenvolvida. Então, esse é o ramo arterial. Então, artéria, artéria, artéria também, artéria, várias artérias. Isso aqui não é uma artéria. Vejo somente duas camadas de célula, ó, duas células fazendo o diâmetro desse vaso. Isso aqui é um capilar. Aqui, ó, pela própria parede a gente vê que é uma artéria e assim sucessivamente, tá? Nessa camada que é a submucosa. E essa submucosa, deixa eu clicar aqui de novo para a gente ver as glândulas mucosas dela, tá? Então, aquelas glândulas são aquelas glândulas que produzem muco.
Essa coloração não tá lá das mais bonitas, né? Mas não importa, a gente consegue ver aqui essas glândulas que produzem muco, e esse muco vai fazer a proteção do epitélio como um todo. Veja onde que está essa região de glândula aqui, né, acompanhando esse diagrama menorzinho aqui, né? Que dá um tipo um GPS para a gente ver a localização do que a gente está vendo, certo? Então, essas glândulas têm ductos, ela produz aqui, e esse ducto, né, é o epitélio, eu me lembro que eu uso muitos com vocês lá na morfologia 1 para mostrar o epitélio estratificado cúbico, né, esses são os ductos das glândulas mucosas, servem muito a esse propósito, né, a gente está vendo aqui o epitélio de duas camadas, passou de uma camada já estratificada a estratificada e o formato dele cúbico, olha, núcleo bem arredondado, e o diâmetro da base, esse pedaço, é muito parecido com o diâmetro da altura. Então, o diâmetro da base é quase igual ao diâmetro da altura. Então, a gente tem aqui uma equivalência entre as dimensões. Então, esse aqui a gente chama de epitélio de célula cúbica, tá bom? Então, a gente já viu a mucosa, a submucosa, e a gente vai para as camadas musculares. Então, a gente viu toda a mucosa, que vai estar aqui na muscular da mucosa, essa camada aqui, que é a submucosa, que é menor, né, proporcionalmente, e aqui todas as camadas musculares. Então, daqui para baixo, todas as camadas musculares. E como que são essas camadas musculares? Eu já mostrei uma delas para vocês, eu vou mostrar novamente, mas normalmente no tubo do gastrointestinal, a gente tem uma camada circular interna. Clicar aqui para a gente mostrar melhor. Olha. Parece que vai fazendo círculos, olha só, fazendo assim. Então, sempre nessa direção, vamos aumentar aqui para a gente ver melhor essa musculatura lisa, para ter certeza que é uma musculatura lisa. Olha aqui. Um único núcleo central. Não vejo no tipo de granulação no citoplasma, então não tem. Sarcômero não é uma célula estriada. Aqui o núcleo, inclusive, fazendo aquele processo de contorção, né, um processo de contração da fibra. E aqui abaixo dessa, deixa eu clicar aqui para ficar mais rápida, para a gente dar mais rapidamente, opa, a gente tem a camada circular interna, e essa aqui é a camada longitudinal externa. Ele não está me mostrando a longitudinal externa aqui, só está mostrando a camada mais externa, que é a camada muscular estriada. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui para vocês, mas eu não consegui mostrar nessa fotomicografia, eu mostro em outra. Tá mostrando só a camada interna e externa total, tá? Na outra eu vou mostrar para vocês a camada longitudinal externa. Aqui a camada mais externa que a gente está vendo, compondo a terceira camada aqui, como se fosse uma terceira camada, né? Que é essa camada de corte longitudinal, ó, só que ao invés de ter uma camada transversal, né? Com longitudinal mesmo. Com presença de células musculares lisas, a gente tem células musculares estriadas, tá? Estriada esquelética, porque lembra que é do músculo faríngeo, né? Que faz parte dessa musculatura aqui do esôfago, né, pelo menos nesse terço inicial, tá bom? Então, a gente está vendo aqui essa célula muscular estriada esquelética, que a gente aumentando, a gente vai ver, né, esses processos aqui dentro que são, né, os representativos da estriação, que é a presença dos sarcômeros, mais de um núcleo por célula, ó, cada estrutura dessa aqui é uma célula, com múltiplos núcleos, aqui tem pelo menos 3, e são periféricos, tá bem? Olha que legal esse vaso aqui, como a gente vai vendo as coisas sem planejar, que vai ver um vaso linfático. Por que eu sei que é linfático? Eu não consigo ver nem o endotélio da direita, tem essa válvula aqui para dentro, olha. Um vaso linfático, cadê a seta? A seta fugiu? Eu não estou vendo a setinha aqui, ela deve ter ficado em algum outro lugar. Mas eu quero mostrar para vocês, eu vou passar essa mãozinha aqui para vocês verem esse vaso linfático aqui com uma válvula aqui dentro, tá bom? Então, vou mandando... perdão, vou voltar aqui rapidamente para mostrar para vocês a última camada, né, gente? Depois do tecido muscular, a gente tem a adventícia, que tá muito discreta nessa aqui, então eu acho que eu vou ter que deixar para mostrar no outro. Tem muito pouquinho adventícia aqui, tá? Muito pouquinho, não vou mostrar no outro, tá bom? E eu vou mostrar também, vou aproveitar que já voltei aqui para mostrar o plexo de Auerbach. Plexo de Auerbach, para quem não se lembra, aumentando aqui, vou botar seta nele. Deixa eu aumentar. Pronto. São essas estruturas aqui, né, no plexo nervoso, ó.
chama plexo mioentérico, por quê? Porque ele está entre as duas camadas, a camada externa e a camada interna, tá? A camada circular interna e a longitudinal externa do tecido muscular, da parede do trato gastrointestinal. Então, a gente tem aqui o plexo mioentérico, então essa estrutura nervosa. A gente está vendo aqui do lado uma arteríola, aqui um capilar, ó, eu vou botar a seta no capilar, um capilar. A gente está vendo aqui o núcleo da célula, o diâmetro dela, né, formado pelo próprio citoplasma que se fecha aqui, e aqui dentro uma hemácia. De novo aqui um capilar, aqui a gente tem outro capilar com duas células, e voltando aqui para o plexo mioentérico que está então entre as duas camadas musculares. Então a próxima lâmina que a gente vai ver é essa lâmina aqui também de esôfago, né, para ver se a gente vê melhor aquelas estruturas que a gente não viu, ó, já consegue ver um tecido conjuntivo aqui embaixo, e a gente consegue ver num corte que não considera a luz como toda, a luz está aqui em cima, ó, ver a parede, né, do órgão. De novo, acompanhe comigo esse epitélio estratificado, logo abaixo dele a gente vai ter o tecido da lâmina própria, e essa camada onde eu estou passando a mão aqui, ó, acompanhe comigo, aqui, tudo isso aqui é a muscular da mucosa. Então, essa camada inteira aqui é a mucosa. O epitélio, a lâmina própria, a muscular da mucosa. Isso forma aqui a camada mucosa. Debaixo dela a gente tem a submucosa com aquelas glândulas, aqueles conjuntos de glândulas que a gente já viu maiormente, mas eu vou mostrar de novo, tá bom? Com vascularização. Depois da submucosa a gente tem as musculares. A circular interna e longitudinal externa, e finalmente a adventícia, que é a camada de tecido conjuntivo. Então vamos ver de novo, cada um deles em maior aumento. O tecido epitelial estratificado pavimentoso, não ceratinizado. A lâmina própria logo abaixo do epitélio. Ó, o epitélio está aqui, essa aqui é a lâmina própria, o tecido conjuntivo, bem vascularizado, olha aqui, um capilar bem bonitão aqui para a gente ver, um vaso venoso, olha como é irregular essa luz, vejo aqui só um endotélio, e depois é tecido conjuntivo, não estou vendo nenhuma camada muscular. Vamos ver a muscular da mucosa, né? Então a gente viu a lâmina própria, essa camada muscular, os músculos cortados, o músculo cortado aqui de uma maneira transversal, né? Por isso que a gente está vendo um núcleo bem redondinho. Olha que legal aqui esses vasos sanguíneos, né? Aqui são ramos arteriais. Aqui um capilar, duas células fazem o diâmetro da estrutura, então, do capilar, então esse aqui é um capilar. E aí a gente pode ir para a submucosa. Então a gente viu aqui o epitélio, a lâmina própria, a muscular da mucosa. E aí finalmente vem a submucosa. Vê que é uma camada pequena de novo, ó. Que aqui já começa músculo de novo. Então essas glândulas que a gente está vendo aqui, cadê as glândulas? Glândulas mucosas, pronto. Então com a coloração melhor do que aquela, bem melhor do que aquela anterior que eu mostrei para vocês, mostrando como praticamente toda glândula secretora, que o núcleo fica aqui na base, o citoplasma alto, né, para poder guardar os grânulos de secreção. Ela vai secretar aqui dentro de uma região que vai fazer o ducto, né, que é só a glândula, e depois a gente vai ver o ducto, né, com o epitélio cúbico, olha. Então, aqui a glândula, essa grandona, o tecido conjuntivo dando base de sustentação, de nutrição para o epitélio que forma a glândula, né? Essa parte vermelha aqui no entorno. E essa é bem bonitona aqui, que vocês estão vendo parecendo uma flor, ó, com células epiteliais formando, né? Como se fosse uma rodinha, né? Uma ciranda. Essa aqui é o tecido do ducto, tá? É um tecido cúbico, como eu mostrei para vocês anteriormente. Deixa eu ver se aqui mostra o estratificado. Pronto, olha que maravilha de foto é essa aqui, a glândula produzindo, secreta para essa luz e vai desembocar aqui, para onde que vai esse muco? Lá para a superfície para proteger o esôfago da passagem do bolo alimentar, tá? Então vamos seguindo, depois da submucosa, que termina aqui, ó, submucosa, tá? Submucosa, a gente tem essas duas camadas aqui que são as musculares. Vamos ver em detalhe essa daqui, a camada interna, que normalmente o corte é assim, ó, longitudinal, olha. Vamos ver um pouquinho maior. Olha os músculos, que bonito. Estamos vendo as fibras musculares, aqui os núcleos, né, únicos e centrais.
Essas células mais abauladas aqui são fibroblastos, essa mais arredondada aqui possivelmente pode ser um macrófago. Olha essa célula aqui, é um neutrófilo, uma célula de defesa que está aqui, tá? Vocês vão ter que saber isso agora. Eu já estou aproveitando para mostrar, olha que bonita essa aqui também, que é o neutrófilo, ó. Essa aqui, essa. São células de defesa. Pronto, lá no meio da musculatura, na musculatura lisa, essa primeira camada que tem contato direto com a submucosa, que é chamada longitudinal interna, porque o corte é longitudinal. E essa aqui, o corte transversal, ela aparece, né, no mesmo corte, mas a gente tem no sentido longitudinal e como o outro viesse aqui no transversal, como se fosse fazendo uma cruz, né? Então, ele vem aqui, ó, longitudinal, e esse aqui é o transversal. Então, esse transversal, ou lâmina, oh meu Deus, longitudinal externa, circular interna, pessoal. Oh, meu Deus, hoje eu não estou realmente no bom dia, eu peço desculpas. Eu pedi tanta desculpa hoje já, mas realmente hoje eu estou cumprindo minha tarefa aqui, mas eu não estou me sentindo muito bem. Vamos lá, de novo. É como se essa aqui fosse na horizontal mesmo, tá? O corte é longitudinal, né? Na camada interna dele, a gente chama de circular interna. Porque se a gente for ver, voltar naquela lâmina lá, a gente vai ver que, né, que é como se ele fizesse o círculo mesmo, fizesse como um envoltório do tubo como um todo, nessa mesma direção. E outras lâminas, como se essas aqui, como se elas estivessem todas na vertical, tentando cruzar essa região anterior aqui, tá? A camada mais externa, essa camada longitudinal externa. Então, quando a gente aumenta aqui, ó, e a gente vai ver que o corte realmente é longitudinal, eu só me confundi na hora de falar as palavras. Então, a gente está vendo as fibras, mas lembrando que as fibras aqui, ó, estão com um núcleo só, tá? Porque é musculatura lisa, tá bom? E finalmente, depois da musculatura, olha que bonita essa aqui. Essa aqui tem até um pouco de estriado, ó, né? Lembra que tem aquela parte do terço lá, do terço inicial. Essa aqui na camada adventícia, logo depois das musculares, aqui tá finalizando a muscular, a gente tem o tecido conjuntivo muito bem vascularizado. Esse aqui, inclusive, está no processo inflamatório. A gente já viu células de defesa lá em cima. A gente está vendo o adensamento de células de defesa, que um monte de linfócito, mas não é nosso propósito. Só mostrando para vocês aqui o tecido conjuntivo, vascularizado, olha. Uma artéria, um ramo arterial bem grandão. Aqui um ramo venoso, tá? Uma luz irregular e uma parede fina, perto de uma parede mais espessa, ok? Então, assim, a gente vai visualizando, né, e terminando aqui essa parede de uma maneira geral do esôfago. E aí o esôfago, ele continua, né, ele se comunica diretamente com o estômago. Então vamos ver como é que é essa comunicação, lembra que a gente chama de JEC, junção escamocolunar. Por quê? Porque a gente sai de um epitélio escamoso, que é esse aqui do esôfago. Deixa eu clicar mais no esôfago, deixa eu ver se ele me dá, aqui ó, epitélio do esôfago. Eu já estou nele, mas eu só clicando nele para ele me dar mais zoom. Então, esse epitélio estratificado, pavimentoso ou escamoso, né? Em cima de uma lâmina própria, e logo abaixo dele a gente tem essa camada aqui, que é a camada muscular, a muscular da mucosa, tá? Então, deixa eu ver se dá para pegar a muscular da mucosa, que não dá. É porque está fazendo um paralelo, tá? A muscular da mucosa, tá aqui. Pronto, ele só diminuiu o bendito do negócio para eu ver a muscular da mucosa. E agora eu vou mostrar para vocês por que chama junção, né, escamo-colunar. A gente saiu dessa célula aqui em cima, escamosa, olha só, e de repente o epitélio ficou, né, que era estratificado, escamoso, ficou um epitélio simples. Vamos ver esse aqui, o epitélio do estômago. Simples e colunar, olha, células altas, que significa células cuja base, diâmetro da base, a dimensão da base, ela é menor do que da altura. Então, essa célula é bem alta. A gente chama de prismática ou colunar, né? Também chamada de cilíndrica. Então, essas três denominações, cilíndrica, colunar ou prismática, tá bom? Então, a gente tem esse epitélio, olha a lâmina própria onde que tá, tem um vaso sanguíneo aqui, a lâmina própria, e a muscular da mucosa aqui, do estômago. Vamos passar para cá. Região aqui, tá? A muscular da mucosa, tá? Então, vamos lá, passeando de novo, diminuir o aumento aqui para a gente ver como é que funciona essas estratificações, essa junção aqui, essa diferença, né? A gente tá vendo músculo e músculo, então são as camadas musculares. Essa aqui é a camada submucosa, né? Essa mais vermelhinha, porque é tecido conjuntivo.
submucosa. Olha o que a gente está vendo aqui, pessoal. Vamos ver o que é esse negocinho maior aumento. Se a gente aumenta aqui, olha só, primeiro mostrando aqui, né, as glândulas do estômago. Se a primeira região do estômago que a gente está vendo a região do cárdia, né? A região do cárdia, que tem mais células mucosas, né? Mais algumas poucas células parietais ou oxínticas produtoras de HCl, mas especialmente as produtoras de muco. E a gente tem aqui essa estrutura que é um nódulo linfático, né? Aquela região de adensamento de células de defesa, essa aqui, com muitas células de defesa, para fazer realmente a defesa desse órgão, tá? Então, deixa eu só ver o número da lâmina, que essa lâmina eu acho que eu posso explorar mais coisas nela. Sim, eu vou explorar melhor essa região do cárdio. Pronto, essa aqui é a região do cárdia. Deixa eu diminuir um pouquinho, pessoal, só um minuto. Deixa eu sair e voltar nela de novo. Pronto, a região do cárdio. Aquela transição que a gente estava vendo, olha, do esôfago para o estômago. E essa primeira região é a região do cárdia. Então, vamos para a região do cárdia. As glândulas da região do cárdia para mostrar esse epitélio. Então, aqui a gente está vendo, vamos ver as criptas primeiro. Esse epitélio que começou aqui, deixa eu ver perto, pode ser esse aqui mesmo. Esse epitélio simples e prismático, né, que a gente estava vendo, com algumas células mucosas, por isso que esse citoplasma está um pouco mais claro, mas também a gente tem aqui a parte basal dessa glândula, né, que ela vai mais lá para dentro, que a gente chama de glândulas do cárdia. Essas glândulas do cárdia são assim, ó, glândulas mucosas, por isso que tem essa coloração bem intensa, e aqui o local de secreção delas, então elas vão produzir muco, e esse muco vai já para revestir e proteger o epitélio gástrico, porque na próxima região, nas duas próximas regiões, especialmente na região do fundo e do corpo, a gente tem uma grande produção de ácido clorídrico, tá? Então, a gente tem aqui essas glândulas da região do cárdia que vão vão proteger no nosso estômago dessa acidez que está para se formar agora, né? Então, logo debaixo dessas glândulas, a gente tem aqui a musculada mucosa, tá? E aqui as camadas musculares, a circular interna e a longitudinal externa, tá? E finalizando aqui, vamos ver se dá para ver a adventícia, não tá dando para clicar aqui na adventícia, mas ela dá para acessar aqui, ó. Esse tecido conjuntivo aqui, que é a adventícia. A gente está vendo uma inervação. Pronto, uma inervação aqui muscular externa. E aqui, já que é um plexo nervoso, né, tá no meio das camadas musculares, esse aqui é o plexo de Auerbach, tá? Eu vou mostrar ele para vocês em outra lâmina, porque ele tá mais bonito, tá mais... A gente já mostrou na lâmina anterior, mas tem uma lâmina que tá melhor. Então, essa é a região do cárdia, e aí a gente vai seguindo no estômago, tem a região do fundo e do corpo, que são muito parecidos, por isso que a gente só tá a região do fundo, né? Vou mostrar para vocês como é que funcionam as glândulas aqui, olha só. Vamos acompanhá-las aqui, a gente vai perceber uma coisa aqui, ó, que tem uma diferença aqui de coloração, olha só, tem umas células grandes, outras células menores, também, vou pegar a seta, tem umas células coradas, de vermelho, né, bem eosinofílico, tem umas células bem grandes, num formato mais oval, e tem essas células menores, mais acidofílicas, que estão coradas mais de hematoxilina, na mesma glândula, elas compõem a mesma glândula. Vamos diminuir um pouquinho para a gente ver melhor essa glândula, olha aqui. Então, só tem essa parte apical, olha. E olha onde que essas células bem coradas estão. Essas são as células que a gente chama de células mucosas, tá, pessoal? Lembra que aqui a gente não tem célula caliciforme, então células mucosas. E lá também no esôfago a gente não tem célula caliciforme. Célula caliciforme normalmente acontece em epitélios simples ou pseudoestratificados. Em estratificado a gente não vê células caliciformes. Então a gente tem aqui esse epitélio bem bonito, bem vistoso. Olha, esse epitélio aqui de revestimento, ó,
está bem em contato com a luz aqui do estômago está aqui, e basicamente todas essas células da superfície, nessa região do pescoço, das criptas, das glândulas, são células mucosas. Se a gente baixar aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que tem uma ou outra também mucosa, mas é muito pouca, tá? Basicamente, a gente vai ver, ó, aqui embaixo, praticamente a gente não vê. A gente vê praticamente todas elas aqui nessa região, porque elas vão produzir um muco para proteger o estômago. Então, são as células mucosas. A gente também tem, além das células mucosas, eu não sei, aqui, ó, células mucosas. Ainda outras para aparecer aqui, ó, com essa granulação. A gente tem as células parietais. As células parietais são essas grandalhonas aqui, ó, bem grandonas, essas células parietais. Aqui, ó, a região a mucosa de novo, tá? Essa coloração aqui. Tem as células parietais, que são aquelas células também chamadas de oxínticas. Parietais, oxínticas, são essas células, assim, que são consideradas células ovais, são as maiores células que a gente tem nessas glândulas. Produzem o HCl, o bicarbonato, a gastrina, tá? E, de novo, pessoal, só para chamar atenção, a gente tem essa fileira de célula, com essa fileira de célula aqui na cripta, essa aqui é a luz. E essa estrutura que está aqui no meio é tecido conjuntivo, tá? Deixa eu diminuir de novo, para a gente voltar a ver esse desenho, né, dessas glândulas. Pronto, deixa ele terminar ali. Então, cada vez que eu viro essa linhazinha aqui, é como se fosse o desenho, né, da delimitação de uma glândula, tá bom? Em alguns momentos, a gente consegue ver isso melhor, a cripta. Então, começa aqui e vem fazer uma luz que a gente não vai conseguindo enxergar direito aqui. Em outras lâminas, a gente consegue ver melhor. Mas aqui, então, a gente tem esses 3 tipos de células, principalmente, né? A glândula, as mucosas, que são essas com essa cor mais avermelhada, a gente viu lá no topo também. As parietais, que são as produtoras o oxífilas são produtoras de ácido clorídrico, que são essas ovais maiores. Deixa eu aumentar de novo aqui para vocês me acompanharem, essas aqui. As mucosas, já falei, são essas rosinhas. E essas células pequenininhas, tem uma região que tem mais, vou clicar aqui para ver se ele me ajuda a chegar numa região melhor. Células principais. Ô, filho, tem hora que ele dá uma pane, né, pessoal? Pronto, deixa eu apertar aqui células principais de novo, para ver se melhora, mas não melhorou não. São essas células pequenas aqui, ó, essas células menorzinhas, com essa coloração mais arroxeada, tá? Essas células, olha o tamanho da célula parietal, com essa célula do lado aqui, que é essa célula principal. O que a célula principal faz mesmo? A célula principal é aquela produtora do zimogênio, produtora do pepsinogênio, né, que vai ser convertida num ambiente ácido em pepsina. Então, olha o tamanho de novo aqui, ó, célula principal, ó, parietal, parietal, parietal. A principal é essa pequenininha aqui, e a mucosa é essa coloridinha aqui de vermelho, porque a coloração dela, ela tem, né, um citoplasma mais básico, então ela tem mais afinidade pela eosina, tá? Então, vamos seguindo para essa lâmina que tem uma coloração específica, é o mesmo corte praticamente, mas é uma coloração específica, que vai deixar a gente ver melhor, vai diferenciar talvez esses tipos celulares, tá? Então, vamos para essas glândulas, né? Vamos ver para ver as criptas aqui. Dá para ver melhor a cripta. Aqui dá para ver melhor a cripta em relação àquela outra imagem. Eu não sei onde que está minha seta. Quando eu clico, ela some aqui. Tá vendo? Ela não aparece, tem hora. Aqui, apareceu aqui. Aumentando aqui um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês as regiões de cripta. Então, a gente tem aqui uma projeção, um vilo, né, uma vilosidade, e cada estrutura dessa aqui é um vilo, e quando ela faz essa região aqui para dentro de aprofundamento, a gente chama de cripta. Lembrando que essas regiões aqui embaixo, ó, essas células aqui, tem muita célula de superfície, também tem célula mucosa, mas principalmente essas células estão localizadas nessa parte mais funda, né, na parte do istmo, na parte da base da glândula, essa parte lá em cima é chamada de pescoço. Então, a gente está encontrando aqui uma coloração bem específica para as células mucosas. As mucosas aqui ficaram quase sem cor, são essas mais transparentes aqui que vocês estão vendo, tá? Em compensação, as células parietais são essas bem grandonas de sempre, né? Essas aqui bem grandonas, ó. Grandona, grandona, essa célula bem oval, bem grande, e essas células aqui mais transparentes, ó, que sumiu, quase parece que sumiu a parte do citoplasma, né, que são as células mucosas, ó, célula mucosa, e essas células em pequenininhas, em coloração cinza, essa aqui, essa,
Deixa eu pegar uma região mais rica, vou apertar aqui que ele vai me dar uma região mais rica. Pronto. Essas células aqui são células essas de cinza também, ó. São as células que são as células principais, também chamadas de células zimogênicas, né? Produtoras do pepsinogênio. E aí, além dessa região, né, do fundo, deixa eu ver se eu vou usar essa outra lâmina também aqui. Sim, essa lâmina eu quero usar, porque eu quero mostrar para vocês duas coisas que eu não mostrei ainda com muito detalhe. Não vou mostrar de novo cripta, não, nem as células, tá? A célula mucosa, parietal e principal. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se na submucosa eu vou conseguir ver o plexo. Eu queria mostrar para vocês aqui o plexo de Meissner, ou o plexo submucoso. Poxa, cadê ele, plexozinho? É essa lâmina mesmo que eu estava procurando. Não estou vendo o plexo submucoso aqui para mostrar para vocês. Poxa, apertando a submucosa para ver se ela vai me ajudar. Eu estou vendo a submucosa, mas eu não estou vendo o plexo submucoso. Vamos ver se a gente vê pelo menos o plexo de Auerbach. Será que eu anotei o número da lâmina errada, pessoal? Pode acontecer, né? Cadê os plexos nervosos? Poxa vida, tô vendo aqui a submucosa, né? Aqui a camada circular interna, longitudinal externa. Eu tô procurando os plexos nervosos para mostrar para vocês. O que será que aconteceu? Bem provável que eu tenha anotado o número errado. Deixa eu só tentar confirmar aqui. MH112. Essa é uma MH112. Será que eu consigo nessa? Pronto, aqui eu vou conseguir, tá vendo? É um número que eu devo estar anotado errado. Essa aqui eu já estou vendo aqui que tem o plexo. Então vamos lá. Vamos ver aqui nessa região do plexo de Meissner ou submucoso, olha só, clicar nele aqui para a gente ver. Lá dentro desse monte de tecido conjuntivo, com colágeno, né, com essas células que são os fibroblastos, a gente tem essa estrutura aqui, olha que legal. Olha o corpo celular do neurônio, mostrando aqui o plexo de Meissner. Para que ele serve? Ele ajuda na controlar a abertura e o fechamento, né, do diâmetro, né, da estrutura que ele está. Nesse caso, como a gente está vendo no estômago, a abertura e fechamento da luz gástrica, tá? Do tamanho, do diâmetro gástrico. Isso funciona também para as outras regiões do trato digestório, tá? E aqui, porque lembra, está no submucosa, então ele é chamado de plexo submucoso, e o plexo mioentérico, que está entre as duas camadas musculares. Aqui, ó, que imenso, olha o corpo celular, que coisa grande isso aqui. Então, aqui é o plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach. Então, a gente está vendo aqui o corpo celular com seu núcleo, tá? E essas células aqui são sempre as células acessórias, né? São as células da glia, tá bom? E aí, a gente vai seguir, eu queria finalizar essa parte do estômago mostrando uma lâmina que eu achei bem bonita para vocês, que é essa daqui, ó. É também no fundo, mas ela só mostra basicamente isso, mas eu achei fantástico. Para a gente começar a pensar em processo de vascularização, olha só, pessoal, aqui. Lógico que essa parte não vai ter, porque aqui é o epitélio, né? Então, quando começa a lâmina própria, e aqui a muscular da mucosa, a gente vai ter aqui muita vascularização, e não vai ter nessa ponta por causa do epitélio. Então, a gente tem aqui a lâmina própria, que é a muscular, a submucosa, né? E aí, vamos ver se diminuindo aqui, dá para ver mais. Pronto, aqui a mucosa, né? Com toda a sua vascularização, a região da submucosa, e aqui é uma parte muscular que dá para a gente ver um pouco dessa árvore vascular do tecido gástrico, tá? Nessa região do fundo aqui, muito legal, essa lâmina de vascularização. E aí, quando a gente sai do estômago e vai para o duodeno, né, a primeira parte, seção do intestino delgado, a gente tem aqui uma lâmina que eu quero mostrar para vocês, para a gente ver isso, né, como é que funciona, olha o epitélio dele, como é que funciona essas criptas, essas glândulas aqui. A gente vai ter esse epitélio. Aqui ainda do estômago fazendo a transição, tá? Aqui é transição
que eles chamam de junção, mas aqui no Brasil normalmente a gente traduz como transição do estômago para o duodeno, tá? Então aqui a gente está vendo ainda uma região do epitélio do piloro, né, que é aquela última região do estômago, tá? Essa aqui é a criptaluz dela aqui, e eu quero mostrar para vocês agora a região do duodeno, olha como muda. Piloro, bem altas, duodeno. O que tem de diferente aqui no duodeno? Essa primeira sequência do intestino delgado, ela vai ter muita célula caliciforme, tá? Que estão aqui, ó, marcadas nessa coloração. A gente vai ver em outros momentos também as células caliciformes, mas mostrar para vocês também o epitélio simples e prismático. E aqui a gente vai ter, então, uma grande produção de muco, porque vai estar recebendo um alimento um alimento não, um bolo, né, que está virando, que virou quimo ali dentro do estômago, e vai entrar no processo final de digestão, lembrando que aqui nesse primeiro segmento acontece aquela digestão da gordura. Por quê? Porque ali dentro do duodeno desemboca o ducto colédoco, vindo com os sais biliares, ao mesmo tempo que o ducto pancreático traz as enzimas pancreáticas para fazer a digestão das proteínas, para fazer a digestão das gorduras, especialmente, tá? Então, essa primeira região, a gente não tem muita célula absortiva, não. A gente vai ver a partir, né, da próxima lâmina, quando a gente mudar, né, de segmento, a gente sair do duodeno, vai para o jejúnio, depois para o íleo, a gente vai ver como é que muda isso em termos de quantidade de células absortivas, tá? Então, a gente tem aqui, acho que basicamente para mostrar essas duas diferenças, eu vou mudar de lâmina para mostrar mais para vocês, mostrando aqui as glândulas, né? Aquela mesma cripta que a gente viu aqui, o tecido, e essas glândulas aqui produzindo uma maior quantidade de muco, tá? E aí a gente vai visitar essa lâmina aqui, ó, que é a melhor. Que saindo lá do duodeno, a gente vem, mantendo a região do duodeno, depois a gente vai para a região do jejum. Mas antes de sair do duodeno, eu queria mostrar para vocês as particularidades do duodeno que eu não consigo mostrar naquela lâmina porque está uma certa pobreza de informação, tá? Então vamos começar primeiro pela primeira camada aqui da luz, que é a camada mucosa. Olha ele aí. Lembra que eu falei para vocês que ia mostrar as células caliciformes que a gente não estava vendo lá com muita beleza? Pois é, olha só. Olha a diferença aqui para a gente ver. Aqui um vilo, né? Aqui uma cripta. Um vilo, uma cripta. E a gente está vendo nessas criptas, inclusive aqui, ó, dá dando para ver a célula caliciforme aberta. Olha aqui a glândula, liberando aqui, fazendo a liberação do seu conteúdo. Olha só, está totalmente aberta, tá bom? Então, a gente está vendo entre as células absortivas aqui, algumas células absortivas, ou a orla em escova, a gente está vendo também células caliciformes. Então, eu vou mostrar para vocês isso com mais intensidade de células absortivas no próximo segmento, né? O duodeno tem, mas no jejum tem muito mais, tá bom? Então, a gente vai ver essas velocidades com essa orla aqui em escova mais bonita. Mas eu precisava mostrar para vocês aqui nessas células caliciformes em abundância, tá? Perdão. Então, a gente continuando aqui, tem essa mucosa com esse epitélio simples e prismático, né? Essa dimensão menor que a da altura. Tem esse tecido aqui que vai sustentar esse epitélio, que é a lâmina própria. E ainda tem abaixo dessa lâmina própria a muscular da mucosa. Olha ela aqui, tá? Tá um pouco segmentada aqui, mas aqui a gente tem a muscular da mucosa. A muscular da mucosa, vista mais amplamente, né, para vocês acompanharem aqui essa camada. E abaixo da muscular da mucosa, a gente tem glândulas submucosas, né, que são aquelas glândulas chamadas glândulas de Briner. Lembra que eu falei para vocês? Que eu não chamo desse jeito, que eu prefiro chamar de glândula submucosa? Mas não está errado chamar de glândula de Briner, né? São essas glândulas aqui com grande produção de muco, por isso que inclusive essa coloração aqui, ela não está privilegiando tanto o muco, a gente está vendo essa coloração bem clarinha, né? Aqui, ó, dentro do centro deixa eu acabei de acertar aqui, pronto, no centro das glândulas, ó. Tem um ducto aqui, a glândula, o núcleozinho dela lá embaixo, tá? Então
Então, células produtoras também de muco. E aí, depois da submucosa, a gente tem as musculares. A muscular na camada interna, né, circular interna, e a longitudinal externa. Então, vamos ver em detalhe. Essa longitudinal interna e a mais externa, mais próxima, aqui nesse caso da serosa, né, a gente tem aqui a longitudinal. Vai, filhinho, dá um zoom, pronto. A longitudinal externa, que não tá muito bonita, né, mas a gente consegue ver um núcleo mais arredondado, tá? E aí, seguindo depois do duodeno, a gente tem essa lâmina de ilho. Na verdade, a gente tem algumas, mas eu escolhi duas para mostrar para vocês. Essas duas aqui. Eu vou mostrar agora. Olha como o epitélio é bem, faz muita protrusão, né? Faz muita evaginação em direção à luz por conta desse processo, né, de absorção, que é bem mais intenso aqui. A gente consegue ver, inclusive, as duas camadas distintas, ó, de músculo, a camada muscular, a submucosa cheia de glândula e muito vaso sanguíneo. Vamos ver mais devagar essa mucosa, tá? Então, a gente tem aqui uma camada mucosa, cheia de glândulas com células caliciformes, né? Ó, as células caliciformes. E a gente daqui a pouco vai ver as vilosidades, não se preocupem, tá bom? Então, as células caliciformes aqui, chamaram a atenção, e aí a gente consegue ver, assim, também as velocidades. Olha aqui, essa linha tênue que tem aqui, na verdade, uma linha está bem marcada, né? É como se fosse a superfície apical da célula, que a gente está vendo aqui acima dela são as microvilosidades que formam essa orla em escova, tá? Então tem muita microvilosidade. Onde as células caliciformes não têm microvilosidade, né? Por isso que a gente vê essa interrupção aqui na orla em escova. Então, abaixo dela a gente tem a lâmina própria desse epitélio, e lembrando que essa região mais alta, né, mais em direção à luz, e a região mais profunda, vamos diminuir para a gente ver um pouco mais, essa região mais profunda das glândulas, olha, vamos vir aqui em direção a muscular da mucosa, aqui a muscular da mucosa, e a gente vai encontrar aqui nessas regiões mais basais da glândula, aquelas células que a gente chama de células de Panet, que eu mostrei para vocês hoje na aula, ontem, né, na aula teórica, que é essa célula aqui, ó, que tem essa granulosidade, né, esse monte de grânulos aqui no citoplasma. As células de Panet, como eu falei para vocês, são células eosinofílicas, por isso que elas são coradas mais em vermelho, e esses grânulos delas são aqueles grânulos que têm muita lisosima, né, porque é um processo de defesa, elas participam do processo de defesa do tecido intestinal, né, do intestino delgado. Então, as células de Panet estão aí localizadas na base, né, das glândulas, das glândulas mesmo, né, dessas estruturas absortivas que a gente tem, né, no intestino. Então, a gente tem uma região absortiva que é tá mais aqui para cima. Oh, meu Deus, na hora que ele não me responde o comando. Deixa eu diminuir ele aqui. Pronto. Essa região mais superior e a região mais inferior aqui das glândulas, onde a gente está vendo aqui o corte mais circular, a gente tem aqui, ó, essa região, a região mais basal, a gente tem uma grande quantidade aqui de células de Panet que fazem o processo de defesa, né? Então, a lâmina própria, já tinha mostrado para vocês, elas adentram, são elas que fazem, permitem, né, que sustentam esse formato digitiforme dessas criptas, né? E depois a gente tem a muscular da mucosa, que é bem delicada, olha, debaixo dessas glândulas, né? Aqui. E aí, depois, a gente já tem a submucosa. Aqui é uma submucosa muito rica em tecido adiposo, né, gente? Olha a quantidade de tecido adiposo. Aqui, muitos vasos sanguíneos, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, com essa coloração mais intensa, é vaso sanguíneo. E, finalmente, e ainda na submucosa, deixa eu mostrar esse plexo de Meissner aqui, ó. Na submucosa, a gente tem esse plexo aqui, então, de inervação, que controla essa abertura e fechamento, né, do diâmetro do intestino delgado. A gente vai agora para as musculares, né? A muscular interna e a longitudinal externa, entre as quais a gente está vendo esse tecido mais claro aqui, que eu vou clicar aqui para vocês verem que ele vai dar um zoom nele, ó, que é o plexo mioentérico ou de Auerbach. Então, o longitudinal externo e a circular interna. E, finalmente, a adventícia, o tecido conjuntivo que envolve todo o tubo gastrointestinal. Tá? Todo o trato gastrointestinal é revestido por um tecido conjuntivo, nesse caso aqui é chamado de adventícia.
E aí a gente vai seguir para a próxima, que é íleo também, só que ela tem um outro foco, né, um outro tipo de chamariz, outras coisas que chamam mais atenção aqui, que são, que eu queria mostrar para vocês, que são as placas de Peyer, tá? Então aqui, a gente já viu célula, para vocês verem que a gente já viu tudo, né, ó, só que aqui com outra coloração, as células caliciformes, na camada submucosa, as glândulas de Briner, não estou mostrando aqui, mas eu estou conseguindo ver a muscular aqui, né, já muscular, as duas musculares, a glândula de Briner não está dando para ver nenhum segmento aqui, não, esse corte não ficou aparecendo as glândulas, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa importante aqui, que, deixa eu ver, cadê? São as placas de Peyer. Pronto. Aqui bem na camada submucosa, né, bem logo debaixo aqui da camada mucosa, esse adensamento de tecido linfático não, linfóide, ó, deixa eu botar no menor aumento para vocês verem melhor. Essa região aqui é da placa de Peyer. O que é a placa de Peyer? É uma região como se fosse um nódulo linfático, só que tem um nome específico por estar no intestino delgado. A gente encontra também alguns autores que vão chamar isso de MALT, né, que eu falei para vocês, M-A-L-T, tecido linfóide associado à mucosa, tá bom? E no inglês, olha, a nomenclatura tá aqui do lado, ó, é GALT, tecido linfóide associado ao tecido gastrointestinal, tá? Então, ao trato gastrointestinal, por isso que tem esse G aqui, certo? Mas é a mesma coisa, tá bom? Só muda mesmo o tipo de nomenclatura. E aí a gente já viu duodeno, jejúnio e agora a gente vai ver o ilho, não, a gente acabou de ver o ilho também, né, porque essa porção terminal, e aí a gente vai ver, eu queria mostrar para vocês o intestino delgado, o intestino grosso, sai do intestino delgado, a gente já absorveu tudo que a gente precisa, e agora a gente vai absorver água e nutrientes, e aí a gente vai formar o bolo fecal, a massa fecal, e isso vai dar um atrito maior, então é bem provável que nessas regiões do cólon a gente vai ver o quê? Uma grande quantidade de muco sendo produzido. Tá? Então essa mucosa, olha que mucosa diferente daquela que a gente viu, cheia de projeções, fazendo projeção para fora, porque aumenta a superfície de contato, né? O que a gente tem aqui é essa mucosa, que é uma mucosa com menos vilosidades, né? Mas também tem as suas pregas, as suas vilosidades, olha só. Aqui, são glândulas muito bonitas, são glândulas bem profundas, ó, mas pouco ramificadas. Ó, ela faz assim direto, não tem ramificação como a gente vê no intestino delgado, não. A gente tem as criptas, que são essas aberturas que tem, né, nas glândulas, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui já faz uma cripta, aquela não foi até lá no fundo, mas essa aqui é um pouco mais profunda, né? E nessas criptas, a gente vai ver muita célula caliciforme, ó. Basicamente, o que vocês estão vendo essa marcação dessa estrutura mais escura, deixa eu botar um aumento e botar uma seta. Pronto. Cada estrutura dessa é uma célula caliciforme. Por quê? Porque a gente está trazendo agora a formação da massa fecal, que é mais seca e pode trazer danos para a superfície, né, para esse epitélio. Então, a gente protege esse epitélio com uma grande quantidade de muco. E esse muco é produzido por essas células aqui, as células caliciformes presentes nessas criptas, né? Nas criptas de Lieberkühn. Tanto faz para o intestino delgado como o grosso, recebe esse mesmo nome. Essas criptas são chamadas de criptas de Lieberkühn, tá? A gente tem também a lâmina própria, que é esse tecido conjuntivo que está aqui no meio. Vamos ver se ele vai mostrar um lugar mais bonito que esse. Pronto, ele mostrou aqui entre os cortes da parte mais funda, né, das criptas, que são essas aqui, as glândulas cortadas lá no corte transversal. A gente está vendo também as células caliciformes aqui. E esse tecido que está entremeando aqui, né, cada glândula é a lâmina própria. Logo abaixo dela, o que a gente tem? A muscular da mucosa. Tá? E aí depois dessa muscular da mucosa, que é pequena, aqui a gente tem esse tecido logo abaixo, que é a submucosa, olha. Aqui a gente tem a submucosa. Então, essa submucosa tem um tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, olha só. No meio dele a gente tem um processo de inervação, esse aqui, que é o plexo de Meissner, ou submucoso, né? Tá na submucosa, eu prefiro chamar assim, que é até mais fácil a gente se lembrar, mas eu já falei, se usei a nomenclatura fica mais fácil para vocês guardarem. Aqui um vaso arterial, artéria, um vaso venoso, tá? Então aqui é o plexo de Meissner. Então um processo de inervação aqui dessa região de abertura e fechamento. E o plexo de Auerbach, que está lá entre as camadas musculares, olha que lindo ele, bem grandão,
músculo e músculo, ele serve para fazer o movimento de peristaltismo, ele controla esse movimento de peristaltismo, tá? Vamos ver aqui a camada interna. Ele sempre tem lugares que ele faz a visão oposta, tá? Aqui que é a camada circular interna, a longitudinal externa lá, olha o corte aqui para vocês verem que o corte é um corte transversal, tá? Então, entre uma camada e outra, aqui a gente tem o plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach, que controla o movimento peristáltico. Então, é isso. Eu estou sempre à disposição de vocês, se quiserem fazer perguntas. Então, fiquem à vontade, né, para se manifestar nessas perguntas. Eu vou terminar aqui a apresentação e já vou liberar essa aula lá para o nosso ambiente, tá bom? Estou às ordens de vocês. Até mais.